Pessoal, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, todo mundo que veio, né, os painelistas do painel de investimentos, a falar de Venture Capital. A gente traz aqui uma visão também do aporte financeiro, mas também do aporte de capital intelectual e os diferenciais do fundo, as decisões, teses, né, o que vocês acreditam na hora de fazer o investimento. E a dinâmica é a mesma. Vocês se apresentam, contam a história, falam um pouco dos desafios, e depois a gente faz perguntas e começa a nossa conversa. Obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Raquel Horta. Tem que fazer toda aquela introdução, né? Então, vamos lá. O que eu sou? Na verdade, assim, eu sou publicitária de formação, mas desde sempre empreendi. Estou aqui num painel de Venture Capital, mas sempre fui empreendedora. Eu fundei 6 empresas, sendo que as 2 últimas eu acabei vendendo, uma rede de clínicas de fertilidade e a outra uma empresa de inteligência artificial. Sou formada em publicidade, mas a minha trajetória foi sempre muito interessante assim, no mundo do empreendedorismo, porque eu acabei empreendendo em publicidade, tive uma agência de publicidade, uma empresa de planejamento estratégico e inteligência competitiva. Acabei fundando uma empresa de consultoria em ambientes digitais, que acabei criando lá dentro uma das primeiras plataformas de coleta e monitoramento de dados de redes sociais, isso em 2007, 2008, na época de Orkut ainda, sou super antiga. E aí essa empresa, uma longa história, tivemos uma trajetória super interessante aí no mundo da tecnologia. Em janeiro de 2020, eu acabei vendendo essa empresa para o iFood. E, em paralelo, casada com um médico, neta de médicos e a família inteira de médicos, a gente acabou fundando uma rede de clínicas de fertilidade que a gente vendeu em 2018 para um dos maiores grupos internacionais, o Grupo Eugin espanhol. Tendo vendido as empresas e, claro, como empreendedora, o que eu pensei? Vou fundar um novo negócio. Mas eu falei, não, acho que eu preciso tirar um momento sabático. E aí eu estou desde então, né? Estou desde então, de janeiro de 2020, eu falo que eu estou num sabático produtivo. Eu acabei fundando a Maisha, que é o meu veículo de investimento pessoal, né? Então, eu invisto naturalmente em startups de ciência e tecnologia, majoritariamente nas Femtechs, que são soluções de tecnologia para a saúde feminina e tecnologia um pouco mais pura também. E venho atuando muito como conselheira de administração. Então, hoje, eu sou conselheira independente do Grupo Fleury, de São Paulo. Inclusive, estou saindo agora por conta da operação com Hermes Pardini, mas aí eu acabo de assumir a coordenação do Comitê de Estratégia, Inovação e Tecnologia do grupo, e fui contratada também como advisor num programa de transformação digital. E também era conselheira da Ômega Energia até o ano passado. Né? Conselheiro tem isso, gente. Conselheiro não é uma profissão, não é uma carreira, até porque, para a gente, né, assim, só fazendo um comentário, sermos bons conselheiros, a gente precisa estar atuando no mercado, até para poder contribuir, né, para as empresas as quais nos contratam ou nos pedem aconselhamento. E, enfim, estou aqui um pouco mais para aprender e escutar do que contar um pouquinho do que eu sei e venho aprendendo como investidora. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Esteves. Eu sou engenheiro eletrônico pelo FMG. Também, depois de um tempo de trabalhar em empresas de tecnologia, eu me tornei empreendedor. Uma das empresas que eu fundei é a Confrapar, que depois vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas também sou sócio, entrei de sócio e continuo sendo sócio da TakeBlip, vocês devem conhecer, sócio de outras empresas também, estava conversando com o pessoal aqui, sócio da Tarkin e algumas outras empresas. Mas minha principal atuação é junto da Confrapar. Hoje eu sou o chair do board, né? Eu já tive uma atividade executiva lá, mas a gente continua atuando em alguns dos conselhos dentro do portfólio da Confrapar. A Confrapar é uma empresa de venture capital com foco mais, a gente chama de growth capital, mais de late stage, né? A gente tem fundos para fazer Series B, Series C nas empresas,
a gente tem um portfólio, por estar em empresas um pouco maiores, a gente tem um portfólio de 18 empresas, total de ativos de 300 milhões de dólares. A gente investe em negócio de tecnologia um pouco mais amplo, que é tipo investidor de tecnologia, que tem um foco grande em fintech, em SaaS, a gente investe em hardtech, a gente investe em alguns negócios de manufatura, alguns negócios de hardware e também em cleantech. Né? Então, a única parte que a gente realmente não investe é a parte... A gente investe em saúde, mas principalmente em software, mas a parte especificamente de biotecnologia, quando você fala de fármacos e tudo, essa é uma parte que a gente não atua. Né? É isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Souza. Por formação, eu sou mais um advogado que está aqui, mas fiquem tranquilos que eu estou curado, já faz bastante tempo. Então, amém. Obrigado. Ultimamente, eu diria que passagens relevantes aqui para esse papo. Eu trabalhei durante 5 anos em uma empresa daqui de Belo Horizonte, que é a Rock Content, que é uma startup no espaço de marketing de conteúdo. Lá dentro, eu toquei alguns times durante bastante tempo na equipe comercial e depois nos primeiros M&As da empresa. E eu sou sócio hoje do SaaSholic. SaaSholic é um fundo de venture capital que investe em startups early stage. Então, o que é o early stage para vocês? Porque isso varia de fundo para fundo. Então, a gente, se for usar as etiquetas ali do mercado, investe tipicamente no pre-seed, que na prática é quando a empresa já tem ali um MVP, um primeiro produto e os 10 primeiros clientes, que não vale a mãe, o pai, o tio, é gente que de fato queira, que tem uma dor, quer usar um produto que ainda está imperfeito e, melhor ainda, se estiver disposta a pagar por aquilo, que demonstra que tem algo que vale a pena investir mais dinheiro para a gente conseguir aperfeiçoar aquele produto e colocar gasolina para poder crescer aquela empresa. Então, SaaSholic, a gente está no nosso segundo fundo. Ele é um fundo de 10 milhões de dólares. Esse segundo fundo, primeiro fundo, a gente investiu em 18 empresas. Nesse segundo, a gente já investiu em 8 empresas. A nossa tese é voltada para empresas da América Latina. Acaba tendo uma preponderância muito maior por Brasil, que é onde a gente tem um acesso a deal flow de qualidade muito maior, mas a gente tem alguns investimentos em Colômbia, alguns founders que ficam nos Estados Unidos, mas Brasil acaba sendo o maior foco para a gente. Aí, entrando mais aprofundadamente na tese, que a Amandinha estava até brincando ali, investe em mim, infelizmente não dá no caso, porque a gente foca em empresas que têm um modelo de negócio SaaS baseado ali em software e que a geração de valor para o cliente é o próprio software que é quem entrega o valor. Então, há algumas particularidades aqui. A gente também acaba, por tese, se limitando a não trabalhar com Deep Tech, e eu tiro o chapéu para os poucos investidores aqui no Brasil que fomentam esse tipo de empresa que a gente precisa ter para gerar o efeito bola de neve. Enquanto não começa, não cresce. Mas por tese e por especialização nossa, a gente foca no que a gente entende muito bem. Então, somos 3 sócios no SaaSholic, e onde a gente se diferencia, o que faz da gente especial, é que a maneira que a gente vê, a maior parte dos VCs do Brasil, eles não vêm das trincheiras. Acaba que é o pessoal que trabalhava no mercado financeiro e vai descendo de classe de ativo. E quando ele vê, ele está lá no early stage investindo numa startup que é 2 pessoas, um PowerPoint, uma ideia louca, e aquele investidor que está acostumado com o nível de sofisticação e projeção e ao espremedor de Excel, ele não tem muito o que agregar para esses fundadores naquele momento, além do dinheiro. Então, no nosso caso, obviamente, você tem que ter o dinheiro para agregar, senão a empresa não tem a gasolina que precisa, mas a gente apoia naquilo que nós somos muito bons, que é marketing e vendas, que são os skills da vida pregressa antes de SaaSholic, que a gente foi se desenvolvendo e foi trazendo mais gente boa com esses skills para dentro do fundo, seja como apoiadores e principalmente como investidores.
Então, os nossos investidores do fundo acabam sendo conselheiros das nossas startups, nossos conselheiros, ali, seja formal ou informal, e estamos super felizes com a jornada, estamos só começando, o segundo fundo é o segundo de muitos, e ainda mais feliz de estar co-investindo com gente muito boa. Vou passar o microfone para um co-investidor nosso, que é o Daniel. O Gustavão, acho que a gente vai ter que sair aqui mais rápido, porque a cerveja deve estar gelada, então eu vou ser rápido, né? Pessoal, obrigado. Meu nome é Daniel Sarquis, eu trabalhei na Ambev há alguns anos, depois fui para a ZX, né? Inclusive a Ju estava aqui, construí a ZX junto com o Zé Felipe e com um monte de gente legal aqui né, lá da Ambev e de mercados de fora. Trabalhei na área de operações, comecei em centro de distribuição 24 horas, entendendo toda a parte de supply chain. Depois fui para a área de planejamento, né, no corporativo, integrei alguns M&As, né, então aqui no Brasil a gente integrou a Colorado, a Vals, fora do Brasil a gente integrou a Goose Island e por aí vai. Saí, né, da empresa para auxiliar a criação de uma estrutura familiar nossa também, muito tradicional, né, muito tradicional. E aí eu já começo a falar um pouco da importância, né, de você ter um portfólio diverso, né, nos seus próprios investimentos. Eu fui para a Califórnia, conversei com muitos empreendedores lá, tinha um acesso bem legal lá, e acabou que eu investi num setor que também era muito pouco explorado e era um mercado bem diferente, que era o setor de cannabis. Entrei numa época que era bem assim, né, raiz, né? O pessoal ainda precisava da carteirinha para comprar e isso foi se, né, transformando, né? Então auxiliei as empresas que eu entrei lá a construir a cadeia de suprimentos deles lá, que era o que eu entendi até o momento. Gostei, começou a dar muito certo e eu falei, cara, agora eu preciso de ir para outro setor. Aí eu investi em psicodélicos. Ainda vai sair. E aí o Léo até brinca ali que quando eu falo assim, cara, eu entrei no mundo do álcool, fui para cannabis e acabei em psicodélicos, né? Então, Agora você vai entrar na consolidação dos hospitais de psiquiatria. Então, assim, foi um período de muito aprendizado. As empresas que eu entrei também deram certo. Uma delas está IPO ready na Nasdaq, que é um grande ganho para a gente, fazendo estudos com o Johns Hopkins em Baltimore e por aí vai. E aí faltava alguma coisa um pouco, né, mais, né, e aí acabou que eu entrei no setor de beleza limpa aqui, no Brasil. A empresa também foi muito bem, tá indo muito bem, né, já entrou um fundo em seguida, não foi a Domo, né, não foi a Sasroli, mas entrou um fundo, não foi a Mercos também, mas pode ser a Confrapar. E assim, a empresa foi super bem, entrei apoiando, né, no conselho das meninas e aumentamos hoje, começou, quando eu entrei, em menos de R$200 mil de faturamento anual, há 3 anos atrás, basicamente. Esse ano a gente deve fazer quase 30 milhões, né, que já é um salto bem grande, o foco em B2C, né, direto para o consumidor. E aí, né, eu precisava de alguém com, né, um pouco mais de pragmatismo e foco, né? O Léo estava ali na carreira dele e a gente se juntou, né? A gente fundou a Mergos Ventures, no primeiro fundo com uma parceria estratégica com a Fundepar, né, que aí foca em Deep Tech Hard Sciences. Então, a gente tem no portfólio lá desde nanotecnologia, passando por agritech, com tudo né, embutido, inteligência artificial e machine learning, até, né, uma empresa de drones de larga capacidade que leva mais de 200 quilos ali. A gente está também no instrumento 2, a co-investida que a gente tem está indo super bem, né, Gustavão? Jusfy, uma empresa, uma legal tech com uma pegada bem legal, né, bem diferente. Estamos também com uma empresa de bioimpressão 3D de tecidos humanos, que está na Suíça, de um brasileiro, que está indo super bem também. Temos uma aí que está saindo do modo invisível agora, mas também
com grandes fundadores, e aí eu vou pegar o que a Janu falou, que no final do dia é tudo sobre pessoas, né? Então a gente tem que escolher a pessoa correta que a gente vai acompanhar, né? Trazer o máximo para agregar dentro do nosso ecossistema, né? Acho que é isso aí. Não, legal. Boa apresentação. A gente tem alguns temas, né, que até os próprios participantes da Rede da Coins pediu para falar um pouco mais. Vocês acabaram falando também um pouco mais da tese de investimentos, né, mas me fala assim, qual que é o desafio na hora de dizer não para o empreendedor, né? E o que é muito comum do empreendedor errar na hora de pedir um investimento? Bom, dizer não do ponto de vista do investidor. É muito importante, assim, principalmente para mim, que já fui, né? O meu DNA, eu falo assim, que a minha essência é de empreendedora, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba se empolgando, né, com o mercado, com o tamanho do mercado, com a solução, na verdade, com tudo aquilo que se apresenta, né? E eu falo que um PowerPoint, muitas vezes, aquela primeira ideia, aquela primeira jornada da startup que você está avaliando parece muito promissora, muito sedutora, e a gente acaba perdendo um pouco a perspectiva. E, para mim, como investidora, dizer não, eu acho que a parte mais fácil, assim, às vezes você tem uma excelente ideia, né, um excelente mercado, mas você não tem ali um bom empreendedor. E um bom empreendedor não significa que ele é ruim, mas ele não está preparado o suficiente para poder tocar um negócio que tem uma perspectiva gigantesca pela frente, né? E aí dizer não nesse momento, sabendo que se eu tivesse ali, né, assim, o empreendedor correto, ou algumas outras variáveis um pouco mais ajustadas, seriam ok, né, no-brainer, e avançaria. Então, assim, dizer não nesse momento é muito difícil, assim. Obviamente que a gente diz não e a gente vai buscar, né, uma alternativa, eventualmente uma outra startup que esteja fazendo algo similar, né? Porque é isso, assim, ideia, mercado, isso aí tem a rodo. Agora, a gente encontrar, de fato, a ideia certa no momento certo, no mercado certo, com o empreendedor certo. E certo não significa que não vai errar, tá, gente? Mas para aquele momento, assim, que você consegue, pelo menos, ter uma avaliação um pouco mais profunda, é muito, muito difícil. E para o empreendedor dizer não para o investidor, alguém falou aqui num painel anterior, assim, dinheiro todo mundo tem, muito ou pouco, né? E eu não sei se Daniel se lembra, até a gente estava nos Estados Unidos agora, num evento do Brasil at Silicon Valley, e o Vinod Khosla falou, investidor não entende nada do seu negócio. Né? Assim, ilusão dos empreendedores de achar que o investidor sabe mais do que eles. Né? Então, assim, eu acho que, obviamente, que o capital é muito importante para você crescer, para você, né, realizar o grande sonho, mas, assim, quem são as pessoas, qual a experiência que ela tem, não somente a respeito, e muito provavelmente ele não vai ter tanto quanto você a respeito do negócio, mas assim, o que ele te agrega, quais são as conexões, quais serão os acessos que você terá, né, com aquele investimento, seja na rede de relacionamento dele, seja nas outras investidas daquele fundo, né, num conhecimento específico de determinadas coisas que você precisa acessar e que para você é mais difícil. Dinheiro é commodity. Né? Obviamente que eu, como empreendedora, cometi vários erros, vários, que hoje, né, obviamente, que a gente precisa errar muito para não cometer de novo. A gente vai cometer novos erros. Mas, assim, ir atrás só do dinheiro, e muitas vezes o empreendedor fica muito encantado com o nome dos fundos, né, por aquelas pessoas que estão ali por trás dos fundos, e muitas vezes eles não serão os melhores fundos para vocês. Então, a questão de dizer não, eu acho que ela não pode ser um problema para os investidores, porque, normalmente, o investidor, de todos os contatos e de gente interessada, querendo dinheiro, normalmente o filtro, quer dizer, no final de todos os contatos que você teve,
quando você investe, o filtro normal é 1 a 2%. Esse filtro ele pode ser 5%, se eu, como investidor, sou capaz de colocar no mercado e falar assim, eu invisto nisso. Aí só vem para mim aquilo que já se adequa à minha tese. Porque a primeira coisa que descarta vários contatos, por exemplo, a gente investe, eu falei, a gente investe em Series B e Series C. E o que significa isso? A gente não toma risco de produto. Eu posso até tomar risco de produto, mas ele já tem um produto que deu certo, que já tem o seu mercado, e eu estou tomando o risco do segundo produto dele, que ele vai expandir. Normalmente, o risco que eu estou tomando é de crescimento. Um crescimento pode ser orgânico, inorgânico, M&A ou internacionalização. Esse é o risco que a gente toma. Então, se chega alguém e fala assim, eu quero um round de R$1 milhão para provar o meu produto. Ele vai tomar um não. Não é um não. Eu falo assim, eu não invisto nisso. E eu não posso investir nisso, mesmo se eu quisesse. Porque eu combinado com os meus investidores que eu vou investir nesse risco que eu falei, Series B ou Series C. Né? Mas, então, assim, da natureza do investidor, você não pode ser um problema falar não. E isso é interessante, porque a gente, formando gente para trabalhar para a gente, eu já perdi vários analistas que não suportaram dar não para as empresas. Empresas boas, mas assim, eles ficavam, deu não, acabou, o cara foi embora. A empresa saiu, o analista, vou fazer outra coisa. Não, mas é da natureza, e a gente sempre tem essa conversa. Olha, você vai dar muito não, naturalmente. E aí os motivos são esses. Primeiro, não se enquadra na tese. Não se enquadra na tese, você não pode fazer nada. Assim, se eu fizer alguma coisa, eu estou errado, eu estou descumprindo o combinado que eu tenho com o meu investidor. As outras coisas, normalmente, que você dá não, as naturais, todo mundo fala, equipe, o empreendedor, mercado, timing. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer na hora de ter essa conversa com o empreendedor em tudo é naquele momento, ter respeito. E, para ter respeito, você deve ser sincero com as coisas. Então, a gente fala diretamente, tem um problema aqui de equipe, ou tem um problema... A gente estava conversando com o Carlos sobre isso. Então, um cara que eu acho que é foda, ele acabou investindo, e está certo de investir. A gente não investiu, porque, na época, ele estava sozinho, o cara era sozinho. O cara era foda, o engenheiro foda. Assim, mas é você sozinho, a empresa era uma eu-empresa. Aí ele arrumou uma sócia que toca outras coisas, tem outro pessoal que toca, ele foi lá e investiu, está certo. O cara é foda, muito bom. Mas eu virei para ele e falei assim, você é uma eu-empresa, eu não consigo investir em você. Você tem que ser honesto, tem que ser direto, ter uma conversa madura. Né? Então, sobre esses 3 aspectos. Em geral, da pessoa é mais difícil. Outro que muitas vezes o pessoal erra é de mercado. Né? Dependendo do investimento que você vai fazer, você tem que ter um mercado que é um mercado de $1 bi. Dependendo do investimento, tem que ser $1 bi. Pode ter que ser um mercado de $10 bi. Aí você faz a conta lá. Se eu vendesse para todo mundo que existe, que pode ser meu target aqui, se não dá os $10 bi, eu não vou investir. Isso é uma conta simples, que você vai lá e faz. Tem algumas premissas e tudo, mas é uma das coisas que a gente avalia. Tamanho de mercado. Esse mercado vai crescer, existe uma tendência realmente. Então, vários negócios eu cheguei e falei assim, cara, seu negócio é muito bom. Assim, eu não faço investimento... Eu tento não fazer investimento anjo direto, para concentrar os investimentos dentro da empresa, na gestora e tal, mas eu falava assim, se eu fizesse investimento, eu investia na sua empresa, porque sua empresa vai gerar muito dividendo. Só que o mercado dela é pequeno. Você tem alta margem, você tem um fosso gigantesco, esse seu negócio é muito bom, mas não serve para venture capital. Entendeu? Alguns casos que a gente fala com relação ao mercado. E tem outro que é muito difícil, e aí vai um tanto de feeling, que é a questão do timing. É o momento de investir naquela tecnologia, naquele tipo de negócio. A gente está falando de inovação. Ela está num momento que tem coisas que podem ter passado já o momento. Esse talvez seja um pouco mais fácil ver. Mas tem algumas coisas que podem estar antes do momento correto. É o caso do Newton lá da... Quem fez o Newton? Não, a Apple, né? Que fez... queria ser um smartphone, mas estava muito antes de você ter internet, ter telecomunicações suficiente para fazer isso. Então, é um produto muito bom, era foda, só que estava antes do tempo. Teve uma empresa que a gente investiu e depois tinha um medo terrível. A gente tinha essa discussão com o empreendedor de a gente ter investido antes do tempo. Porque a empresa era uma empresa que fazia um software de gestão para provas, era um edtech. E a gente rodava o mundo, em determinado momento ela desenvolveu, começou a ter cliente, começou a crescer, a gente começou a rodar o mundo e falou, é o momento de vender. Não existia poucas empresas no mundo que faziam isso. Aí a gente falava, será que esse negócio está antes do tempo?
Porque, sim, em determinado momento tem que vender a empresa, tem que ter alguém que vai olhar para esse mercado e falar, eu quero investir nisso. Aí depois a gente ficou aliviado, porque criou-se a categoria, apareceram outras empresas, tinha uma grande empresa listada que passou a ter um software também de gerenciamento de provas, e aí depois a gente foi, vendeu a empresa, mas durante muito tempo a gente ficou com aquele medo danado, a gente compartilhava isso com o fundador, falou, cara, beleza, você está indo bem, você está crescendo, mas em determinado momento a gente tem que vender o negócio. Se esse mercado dele não existir, ou se eu estiver muito antes do tempo dele florescer, eu posso não conseguir vender. Né? Então, são as coisas que a gente avalia e dá o feedback direto sobre essas coisas para os empreendedores. Eu acho que tem que ter um respeito, uma relação madura e falar, ó, é por isso, por isso, por isso. Às vezes o pessoal não gosta, mas a gente faz isso de forma respeitosa. Né? Também a gente, aquela resposta assim, seu negócio é maravilhoso, boa sorte, não sei o quê. Eu não acho que isso Você tem que dar o feedback, você tem que falar o porquê. É isso que é uma relação de respeito. Então, acho isso. Um ponto que você está trazendo, Rodrigo, e que a maior parte dos empreendedores com quem eu converso, eles falam que não é tão comum, é esse feedback direto, na cara, na lata, sem dar muita volta. Então, eu não quero ser bonzinho com o investidor aqui, mas o investidor ele recebe uma enxurrada ali de decks, de empreendedores querendo marcar reunião, tem de tudo um pouco. E acaba que é prática em algumas firmas simplesmente falar, não temos interesse, não temos convicção, e não prover nenhum tipo de informação que vá ajudar aquele empreendedor, seja a melhorar, ou a pelo menos mapear um ponto específico que foi o motivo de uma negativa de um player. Não significa que ele tem que mudar 100%, mas, olha, para aquela pessoa foi aquilo. E a gente aqui no SaaSholic compartilha dessa sua visão de é minha obrigação com o empreendedor dar um feedback direto para ele de por que a gente não está investindo quando a gente opta por não investir. Que, pela natureza do negócio... Só complementando, eu não tenho certeza que a gente deu feedback para todo mundo, não, mas assim, a gente tenta. A gente tenta fazer isso. Pelo menos tem que abrir o pitch deck, né? Porque geralmente recebe-se um feedback que, infelizmente, não está adequado com a tese e a pessoa nem abriu o pitch. Só que ela esquece que tem como monitorar. Depois é a sua tese, né? Chegou a sua tese. Depois volta e quando chega indicado pela pessoa, outra pessoa, aí ele volta correndo atrás. Mas, então, esse é um compromisso que a gente tem com os empreendedores que entram em contato com a gente, principalmente aqueles que investem tempo entrando em contato com a gente pelo site, por exemplo. Que ali a gente pergunta um pouco mais sobre a empresa e tudo, então a gente consegue entender melhor para saber onde que se encaixa, se sim, se não, e se vale a pena prosseguir numa conversa ali. Então, para todos os empreendedores aqui, a maioria, não sei se é a maioria, mas boa parte dos nãos que vocês vão receber vão acabar sendo meio genéricos. E lidem com isso, infelizmente, se quiserem algo mais específico, pede. Se você pedir, vários desses fundos ou das pessoas que de fato analisaram, dão. Mas o caminho mais simples é, não adoramos não sei o quê, mas não conseguimos criar convicção para prosseguir com blá, blá, blá. E... Pode falar, Rodrigo. Não, só outra coisa que acontece também, os fundos, eles têm ciclos. Né? Tem um momento que ele tem dinheiro, tem um momento que ele tem muito dinheiro para investir, tem um momento que ele tem pouco dinheiro para investir, tem um momento que ele não tem dinheiro para investir. Tem que entender isso também. Tem empresa que chega e fala assim, amigão, você espera aí o meu ciclo de captação, eu vou captar ao longo do próximo ano. Aí o cara, não, estou precisando do dinheiro 6 meses. Então assim, não vamos avaliar porque você precisa do dinheiro antes. Né? Outra coisa, tem que avaliar quando vai buscar o... Esse gancho é importante, mas aí pegando também para os empreendedores, né? Estudem os fundos que vocês estão entrando em contato, né? Aí pegando o nosso caso aqui, né? A gente tem o nosso funil, a gente tem o nosso estudo de empresa, a gente tem o nosso estudo, a gente olha para mercados inexplorados, né? Que aí, igual o Rodrigo falou, que a gente tem que ter certeza que o timing é o correto, mas que estão olhando para o futuro, que estão desenvolvendo soluções muito disruptivas lá para frente. Mas tem muitas vezes que chegam coisas para a gente muito fora do que a gente tem na nossa tese, né? Então é importante ter o estudo é de mão dupla, né? E aí de novo eu volto no tema de pessoas, né? Se juntar com pessoas complementares que vão te dar essa visão
ampla de mercado. Então, a gente tem lá na Mergos, a gente tem um conselho e os venture partners, cada um de uma área. Então, a gente tem um cara que a gente considera referência em marketing, tem um cara que a gente considera uma referência como empreendedor, para ajudar o não ser fundamentado, né? Porque, obviamente, o não é difícil sempre, né? E só mais um ponto, eu estou falando para caramba, depois eu vou parar. E só mais um ponto, só mais um ponto do não fundamentado, o que a Raquel falou é verdade. Essa é a perspectiva do investidor. Assim, eu sou empreendedor também. O empreendedor sabe muito mais sobre aquele negócio, aquele mercado, a dinâmica do que o investidor. Muito não vai ter sentido. Mas, sob a perspectiva do investidor, o que ele sabe naquele momento é o melhor julgamento dele. Né? Então, sim, vai ter não que não vai ter sentido. Isso acontece. Porque, por natureza, o empreendedor, quem está tocando o negócio, sabe mais do que o investidor. Sempre vai saber mais do que o investidor. Até porque, quando o investidor toma a decisão de dizer não, ele não está dizendo não na perspectiva do negócio do empreendedor, é na perspectiva do fundo dele. Está adequado ou não ao negócio dele. Né? Porque, muitas vezes, o empreendedor ele confunde. Né? Então, tomei um não significa que eu estou errado. E, muitas vezes, não. É difícil mesmo, assim, né? Tem que desenvolver essa autoestima assim do empreendedor, porque até ele escutar um sim é muito não. Raquel, só pegando um ponto, até pegando entre a gente aqui, né? Cara, o Gustavo tem um fundo muito legal, né? Que ele acabou de falar como que é. A gente tem um fundo também um tanto quanto diferente. A gente tem coisas que a gente consegue, né? Igual fizemos, juntar as forças e co-investir. Mas tem coisas que a gente não se mistura, né? A gente não faz sentido eu levar para ele a nossa tecnologia. Não dá sentido eu levar para ele a Tissue Labs, que é de bioimpressão de tecidos humanos, né? Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta agora inversa. Né? Vocês, como fundos, fala um pouco do não quando o investidor não quer investir no fundo de vocês. Ou seja, faz reunião com um monte de investidor, ele olha e fala, não. Fala um pouco mais dessa experiência. Aí, um ponto que eu adoraria essa reciprocidade é dos nãos que eu recebo, é ter nãos muito claros e específicos. Então, eu prefiro primeiro agir da maneira que eu gostaria que agissem comigo nos nãos que a gente recebe. Mas, brincadeiras à parte, uma boa parte dos nãos, eles, pela natureza do nosso fundo ser um fundo pequeno, quando a gente vai conversar com investidores institucionais grandes, uma boa parte dos nãos o seu fundo é muito pequeno para o tamanho do meu cheque. Por enquanto. Você está fora da tese. Eu estou fora, exatamente. Eu sou um outro estágio ainda. Então, esse é um motivo. Outro motivo que também acontece eu adoraria ver o seu próximo fundo, que é o falta de tração, do outro lado. Porque do mesmo mal. É a mesma coisa. A gente também é empreendedor, só que num negócio de natureza financeira. Então, o segundo fundo você ainda não passou pelo estágio de tração X que eu preciso para poder investir. Muitas vezes é uma tese rígida de um investidor institucional, outras vezes é algo mais pessoal ali. Que mais? Algumas vezes podem ter, isso aconteceu uma ou duas vezes, um intermediário ali, um banqueiro, um assessor, alguma pessoa assim, coloca impeditivos. E eu acho que com a gente a estrutura do nosso fundo ela fica nos Estados Unidos, mas administrador de FIP cria dificuldade para poder investir em fundos fora do Brasil, porque é algo novo e para eles é diferente. E o papel do administrador é colocar a bunda na parede, blindar de tudo que possa ser problema. Então, isso ainda não foi um não para a gente, esperamos que nunca seja, mas é uma trabalheira gigante convencer um intermediário. Mas o não... Talvez uma coisa seja diferente, é que para captar investimento para um fundo, não funciona tanto você sair batendo na porta de um monte de gente que não te conhece, não tem relação com você. Então, é uma relação jamais... É uma warm introduction. Então, as chances de sucesso acabam sendo maiores
do que muitos empreendedores quando saem dando tiro de metralhadora para todo lado. Mas o não é constante e é melhor buscar um não rápido do que uma enrolação infinita. Estatisticamente é maior, né? Até, o quê? O não? A gente toma não, assim, né? De alguns casos ali, a gente tem que, né, entender o que está acontecendo. Né? E é um não por agora que eu interpreto. Exatamente. Não é um não para sempre. É tipo, agora ainda não teve o conforto, depois iniciamos uma relação, depois vem. É isso. O ciclo de venda, né? Perfeito. Esse é o ponto. Assim, eu acho que tanto o empreendedor, quando ele busca o fundo, quando o fundo busca o investidor, você está vendendo. Vendas. Quem faz vendas, toma não. Quem faz venda não sofre com não. Se sofrer com não, está fudido. Vai fazer outras coisas. Vai fazer contabilidade, ser auditor, vai ser engenheiro para desenvolver produto, faz outras coisas. Se ficar sofrendo demais, às vezes é ruim. Ou então vai fazer igual a Raquel. Eu adoraria ser eu mesmo investidor de mim mesmo. Mas eu faço club Mas deal. ela já E aí, vendeu. meu filho, eu acho que o meu problema é mais difícil do que o de vocês. A gente também faz alguns. Porque vocês, os investidores que apostam nos fundos, quer dizer, são pessoas que, né, já têm um conhecimento e uma experiência. Eu preciso ensinar para novos investidores, né, convencê-los de que é uma boa ideia, de que é um bom investimento, que é o momento deles investirem numa startup. Então, você imagina, primeiro eu tenho que atrair, depois eu tenho que convencer. Né? Então, o assim, momento, eu acho que eu escuto muito mais. E o momento tá, assim, é um momento, acho que assim, não é um momento que está fácil de convencer ninguém, né? Nossa Senhora, tá quer fácil... deixar ali na renda fixa, claro, né? Não, e aí a importância, né, de você construir essa diversificação no seu portfólio de investimento. Não adianta você deixar tudo ali, né, no bancão, no CDI, achando que aquilo ali vai durar para sempre. A gente espera que não vai durar para sempre, porque senão está todo mundo aqui lascado, todo mundo mora aqui no Brasil, né? E assim, de fato, né, aí falando do ciclo, né, a gente tem um ciclo que acontece de muito pouco nos anos que a gente vive, né? Aí tem até o professor nosso lá, o Paulo Vicente, lá da Dom Cabral, que faz isso muito bem delineado, né? A gente está num ciclo e numa oportunidade única de entrar em startups e apostar no ecossistema. E aí a gente pega o paralelo com os Estados Unidos mesmo. Isso aconteceu lá. Todas essas empresas que tem hoje e que... Pô, Apple, vamos pegar a Apple ali. Alguém apostou no Steve Jobs lá e fez ela ser a maior empresa do mundo. Então, o mercado venture capital ele tem muito sentido lá. E a gente está chegando com essa cultura, né? É uma cultura que demora, né? O Pedro falou disso também, mas a gente está chegando. Né? E quanto mais rápido a gente maturar nisso, mais rápido o país também vai desenvolver, né? Só um último ponto com relação a quando você vai buscar, o fundo vai buscar o investimento com o investidor, tem uma perspectiva. A gente tem que ter uma perspectiva de longo prazo, de muito longo prazo. Teve uma reunião que a gente fez com um dos nossos investidores, que hoje é nosso investidor, um Fund of Funds. A gente foi fazer a primeira reunião, a gente apresentou um fundo que a gente tinha lá atrás, falou assim, vocês querem investir no fundo? O cara virou e falou assim, interessante e tal, eu quero continuar acompanhando. Eu falei assim, mas como é que é esse acompanhando? Ele falou, deixa eu te dar um exemplo. 4 anos atrás, eu comecei a acompanhar os fundos de uma gestora, a gente veio para o Brasil, uma gestora aqui, de private equity, e a gente está acompanhando essa gestora e acabamos de fazer o primeiro investimento há 5 anos. Essa gestora é o Pátria. Eu falei, beleza. Então, é 5 anos que eu tenho que... eu vou continuar mandando os relatórios, fazendo uma reunião 2 vezes por ano. Não, se lembrar, conversar, falar das teses que a gente está fazendo. E, mais ou menos, uns 5 anos depois, eles investiram na gente. Eles podiam não investir também, né? Então, é um relacionamento de longo prazo. E isso tem que ser, a natureza disso é você virar para o investidor e falar assim, me dá a sua carteira, eu vou ficar com ela. A carteira está saindo de moda, né? Eu, por exemplo, não uso mais. Você pode falar em inglês, o wallet. O wallet. Eu vou usar a carteira, que é melhor. Me dá a sua carteira, eu vou ficar com ela durante 10 anos. E talvez, eu vou trabalhar para te devolver ela cheia. Mas talvez eu não devolva ela cheia. É isso que a gente está falando, é isso que a gente está vendendo. Né? E isso exige um relacionamento, isso exige uma convicção do lado do investidor de onde a gente tem que perceber isso de forma clara quando está indo lá captar. Assim como o empreendedor também, quando está chegando para o fundo, é isso.
me dá aqui sua carteira, vou pegar esse dinheiro e vou fazer isso tudo aqui que eu estou falando que eu vou fazer, e talvez daqui a uns 4, 5 anos, quando eu vender, quando eu fizer um IPO na Nasdaq, esse dinheiro volta numa carteira cheia. É isso. É uma venda difícil. Essa venda não é fácil. Lembrando que quando vai fazer a IPO, você ainda tem o período de lock-up de quem investe lá, né? Então vira 7 anos. Aí, se for pegar também mais uma camada de abstração, esse seu investidor tem os investidores dele, sim, que ele também passou pelo mesmo processo de convencimento, que, olha, eu estou pegando a sua carteira, que eu vou botar na minha carteira, que eu não sei ainda o que eu vou fazer com ela, que eu vou botar na carteira do Rodrigo, que também não sabe ainda onde que vai alocar, que vai investir numa startup. Do fundo, o fundo é pior do que a startup, porque a startup está falando assim, eu vou fazer isso com dinheiro. No fundo, se você está captando no início do fundo, você fala assim, eu vou investir em psicodélicos, não sei o quê, em algumas empresas. É um bom exemplo, fica engraçado. Esse é bom mesmo. É sério, né? O negócio é sério, é bom pra caramba. E lucrativo. Mas é isso, eu vou investir em umas empresas que eu vou descobrir que vão ter um benefício e vão criar um produto e vender para um cliente. E é isso. Mas sempre sobra para o coitado do psicodélico, né? Sempre sobra. Você é um homem à frente do tempo. Não. Agora, sem brincadeira, os efeitos disso para a saúde são fantásticos. Estão tudo descobrindo. fundamentado, né? Tudo fundamentado. Eu faço a brincadeira, mas eu peço desculpa, porque é super sério. Próximo, inclusive, vai ter de brinde aqui, né? É fundamentado por pesquisa, Fundamentado por pesquisas. Não é empirismo. Não é empirismo. Entendi. Zero empirismo. E acaba que Ainda. os fundos também começam a trabalhar para mitigar os riscos para o investidor, né? Ou seja, colocando gente boa lá dentro do fundo, trazendo mais sócios, né? Outros investidores também chancelam aquele fundo, né? Eu acho que assim, acho que talvez o Rodrigo tenha o fundo fundado há mais tempo, poderia contar um pouco também dessa trajetória, né, de evolução da estrutura de uma gestora, né? A Sasholic, Maisha e Mergos Ventures também tem evoluído para montar uma estrutura cada vez melhor para os investidores, né? Sim, montar uma estrutura para os investidores, assim, eu posso falar um pouco da Confrapar, a gente viveu uma evolução de estratégia. Inicialmente, a gente investiu em early stage, é mais fácil começar no early stage, você precisa levantar menos dinheiro, né? E como é o caso aqui do Gustavo também, a gente veio de empreendedor, então você tem uma visão de como começar um negócio e tudo, você consegue aplicar os seus skills melhor aí. Mas a gente viu que, da forma que a gente construiu a Confrapar, e da forma que a gente entende que a gente pode ajudar o nosso portfólio, que está bem próximo e ajudando, no momento de crescer, fazer sentido para a gente evoluir e começar a investir em estágios posteriores, né? Hoje, eu acredito que, se você vai ter um fundo de seed, pré-seed, o ideal é ter, sei lá, chegar num portfólio, vocês devem estar crescendo para chegar num portfólio de 30, 40, 50. Na época, tinha pouco dinheiro disponível, a gente chegou a um portfólio de 12, 14, era um portfólio pequeno. E a gente evoluiu depois para uma estratégia, um portfólio de 12, 14, ele faz sentido para um fundo de growth capital, né, de late stage, não faz sentido para um early stage, né? Então, a gente evoluiu na estratégia. Você fala 12, 14 em um fundo ou na somatória de todos os fundos vivos? Não, em um fundo. Em um fundo. E aí, a gente evoluiu nessa forma na nossa estratégia. E em função disso, aí se perguntou, para o investidor. Então, mudaram os investidores. Agora, eu estou com um investidor que busca essa tese, né? A gente mudou para os investidores, a gente viu que é muito importante a gente dar visibilidade do negócio, né? Muitas vezes você dá visibilidade, resultado, KPI, não sei o quê, mas dá visibilidade do negócio, o investidor possa entender um pouco a estratégia e ver como é que está evoluindo ou não o negócio, né? Se está evoluindo ou não. Então, a gente procura trabalhar bastante com trabalhar os nossos relatórios, ter o contato. O João é nosso investidor aqui, eu estava conversando um pouco sobre isso. Toda vez que a gente encontra um investidor, vai lá, conversa, fala do portfólio, tudo para poder dar a visão de como é que os negócios estão, como é que principalmente a estratégia da empresa está evoluindo, né? Mas eu acho que isso que é importante, você dar essa visibilidade, porque eu estou com a carteira dele, né? Vou devolver daqui a um tempo. Aí ele tem que estar sabendo o que está acontecendo com aquele dinheiro ali que ele
que ele colocou na carteira, nos entregou. Um ponto aqui que, para quem não trabalha na indústria de venture capital, é legal a gente falar, é distribuições anormais. O que é isso? Num portfólio de venture capital, vamos falar um número redondo aqui, 20 empresas. A expectativa não é que as várias empresas multipliquem ali o valor de mercado delas por volta de 3, 4 vezes ao longo de 10 anos. Então, a expectativa do meu investidor é eu entregar 5 vezes em dólar o que ele colocou na minha mão dali 10 anos. Mas como que eu consigo entregar isso para ele não é esperar que todas as empresas passem por isso. Então, na vida real, o que acontece? Uma boa parte, a maior parte, ou morre ou anda de lado, e algumas poucas empresas, então, normalmente, uma empresa, ela paga o fundo sozinha. Dá 20 vezes. 20, 30 vezes, ela paga o fundo, custas, tudo sozinha. E, às vezes, até mais. E as outras 3, 4 empresas que estão ali mais próximas delas são o que vão trazer o lucro do investidor e também da gestora de venture capital. Então, quando a gente tem que analisar uma empresa, não é só ver se aquela é uma empresa boa, promissora e tudo. Não. Eu tenho que olhar para a empresa e ter convicção que, num cenário realista, existe a possibilidade de ela multiplicar o valor da minha participação acionária ali em 50 vezes, 100 vezes. E achar esse bichinho específico é necessário para o modelo de negócio do Venture Capital funcionar, que é o que o Rodrigo trouxe no comecinho, e uma boa parte dos nãos que a gente é obrigado a falar tipo assim, eu adoraria entrar na física aqui como acionista, mas, não posso. O meu dever com meus investidores é concentrar meu tempo e atenção no fundo, na gestora, mas a sua empresa é boa para você, infelizmente não é fit para Venture Capital. Só um ponto aqui, eu acho que aí na estrutura mesmo, né, que a gente dá, né, eu acho que todo mundo aqui faz, cara, hoje em dia a gente tem que dar visibilidade, né, e explicar o que está acontecendo no fundo. Então, por exemplo, a gente lá, eu sei que vocês também, né, a gente contratou um dos melhores, um dos líderes de mercado em, né, gestão, administração de fundos e, no caso de vocês, é a Angel List, né, no caso nosso é a Carta. Que a gente tem a visibilidade inteira, o investidor com o aplicativo, ele vai, olha e fala assim, poxa, está tudo indo ok, está indo tudo bem, né, a carteira vai demorar para chegar mais cheia para ele, mas vai chegar. Né? Então, assim, isso é importante, eu acho que reuniões também com os investidores que a gente tem, né, no nosso caso trimestral, a gente faz ali, ontem até foi dia, que a gente mostra o que tem, traz sempre um fundador como estrutura para explicar o que está acontecendo. Aí, a gente, no nosso primeiro fundo ali, a gente trouxe uma empresa de nanotecnologia que pouquíssimas pessoas vão entender o que ele está fazendo, e é muito legal ele explicar, né, o que ele está fazendo de fato e tangibilizar aquilo ali para o investidor. Né? Eu acho que só um último ponto, complementando o que o Gustavo falou, é isso que ele falou, que os americanos chamam de power law, né? Você vai ter uma que vai dar 30 vezes, e aí, dependendo do estágio do fundo, isso é mais acentuado. Né? Quanto mais early stage, mais acentuado essa curva. Uma vai dar 30, 2 vão dar 2 vezes, e o resto 0, se for algo entre 2 vezes 0, dá na mesma. Essa perspectiva significa que ele vai ter um fundo que vai investir em 2 empresas, mas ele está buscando uma para vender e dá 30 vezes. Então, a perspectiva de risco, assim, eu não posso, como investidor que pegou o dinheiro, olhar e investir num tanto de negócio bom. Não. Eu tenho que investir nos negócios que podem explodir, ser os melhores. E quanto mais early stage, mais essa tem que ser a perspectiva, porque ele tem que dar 30 vezes. Então, o investidor, quando ele está colocando dinheiro, é importante ele ter essa perspectiva. A gente fala sobre isso com o investidor. Então, vão ter 12, mas a gente está procurando uma. É uma. Né? Obviamente, como a gente está um pouco mais... No nosso caso, como falar para late stage, a gente está procurando 2, normalmente. E aí o múltiplo não é 30 vezes. Aí um múltiplo de 10 vezes... às vezes 6, 5 vezes já resolve o fundo, é mais dinheiro. Aí essa equação ela se constrói de uma forma um pouco mais suavizada. Mas é isso que o investidor está comprando. Por isso que uma das coisas que
muitas vezes o pessoal fala, a gente tem que ter cuidado também quando fala quem que vai trazer de investidor, é olhar para qual que é o patrimônio dele, tal, e qual é o percentual dele ele está colocando no patrimônio. Né? O pessoal fala assim, o cara ganhou 1 milhão aqui, vamos lá pegar 500 mil dele. Não, não. Né? Um portfólio de private equity e venture capital deve compor 5% da parte líquida do patrimônio dele. Isso. E não fazer... Chama suitability. Se você não fizer isso, você está contra as regras do mercado, que é muito bem regulamentado, que é da CVM. Eu não sei se vocês falaram aqui da governança antes. Mas você está contra. Você tem que olhar para o investidor e ver qual é o seu patrimônio. Tem que ser assim. Um cara muito agressivo, por exemplo, eu sou um cara, eu tenho muito investimento em private equity. Um cara agressivo pode chegar a uns 10%. Eu tenho muito mais do que isso, mas eu decidi fazer isso. Errado no seu suitability. Não, mas eu decidi, eu estou plenamente ciente disso. Né? Eu tenho negócio, é diferente. Viciado. Mas assim, um cara muito agressivo, 10%. Né? Muito agressivo. Normal seria 2%, chegar a 5%. Então a gente tem que olhar para o investidor, entender qual que é o patrimônio dele. E a composição, né, Rodrigo? Chegar num ponto. E a forma de composição desse patrimônio, né? Ou seja, não adianta fazer, por exemplo, posição em dólar, 20% do patrimônio. Não é da noite para o dia. Isso. E nem dos alternativos, né? Não é da noite para o dia que você vai montar 5%. Super importante. Eu só ia falar a última coisa, tem a parte educacional, né? Tem a parte educacional que, de novo, aqui, comparado ao mercado americano, que a gente considera maduro, né? Comparando somente, tá? Não estou falando que ele é maduro ainda não, mas o nosso mercado sendo mais imaturo, né, do que os grandes ali, Muito mais. a gente tem que explicar o que é, né? E deixar muito claro, porque a maioria das pessoas que estão entrando nesse mercado são pessoas que nunca investiram nisso. Não tem a menor ideia do que pode ser lá na frente, e os riscos que aquilo tem, e por aí vai. Pessoal, está chegando agora no final. Seria importante dar uma mensagem sobre essa visão, né, de Venture Capital para os investidores, né, ou seja, quem está no mercado e quem ainda não está. E também uma mensagem para os empreendedores, como é que vocês estão vendo aí os próximos anos. Tá. Deixa eu começar com a mensagem, juntando a história que você falou do Fund of Funds, que demorou 5 anos para investir no Pátria. Então, a gente tem um estudo que a gente realizou que os melhores retornos de uma gestora vêm dos primeiros fundos que aquela gestora põe no mercado. Por quê? Então, são alguns fatores, na minha visão, os principais são fundos, quão menores são os fundos, maiores são as chances de você ter um retorno desproporcional ali, porque aquele gestor ele tem mais tempo para gerir um montante de capital menor. Ponto 2, aquele gestor que ainda não chegou lá, igual é uma Casec da vida, tipo, admiro profundamente, ele tem que trabalhar o dobro, o triplo, 4 vezes mais, e quanto mais trabalha-se e busca-se oportunidades melhores, esse cara tem mais disponibilidade de tempo e vontade para estar com o portfólio dele, isso acaba reproduzindo nos retornos que você vê de empresas, de primeiros fundos de gestoras. Então, se tem investidores aqui, uma palavra que eu dou haja na contramão do mercado. Então, não estou falando para investir em qualquer doido que aparece com a ideia maluca ali, não. Mas quando você age, está todo mundo investindo em Venture Capital no meio de 2020, 2021. Você vai ter retornos medíocres, eu digo medianos ali, literalmente. Mas em momentos como agora, é o melhor momento para se investir em Venture Capital. Então, 2 histórias bobas que eu vejo dessa semana, que eu não vi muitas em 2020, 2021. Que o empreendedor que vem conversar com a gente agora, ele é meio doido, tem algum parafuso a menos. Porque, pensa, o cara ele tem que pedir demissão da empresa que ele está trabalhando, ele pediu demissão, ele não vai voltar, porque aquilo ali é savings para a empresa e não tem espaço. Toda empresa precisa, nesse momento de mercado, economizar. E aí ele vai para o mercado empreender. Os clientes, hoje em dia, estão com pouco dinheiro. Então, se ele vende B2B, as empresas não estão contratando qualquer coisa, quanto mais de startup. E ele sabe disso. Ele não é inocente, ele só é doido mesmo. E, mesmo assim, ele opta
por atender um chamado de uma loucura dele de eu preciso executar essa tese, por mais que seja subir no morro aqui. E esse perfil de empreendedor, agora ele está fácil de ser encontrado, e esse é o cara que, em momentos de dificuldade, ele não vai jogar a toalha. O carinha o clássico ali de 2021, ele começava a captar enquanto ele ainda estava no emprego dele, não podia contar para o chefe, e ele só pedia demissão depois que ele captasse ali o pré-seed dele e tudo. Essa pessoa tem uma tendência muito maior de, na hora que a coisa aperta, jogar a toalha, vender essa empresa baratinho, porque ela faz um cálculo o tempo inteiro de custo de oportunidade. Então, esses doidos que estão aparecendo agora para a gente, eu fico impressionado, esses caras me doem quando eu tenho que falar não, porque está fora da tese, ou N motivos. Então, exemplos de coisa que a gente, para os empreendedores, que eu pessoalmente admiro pra caramba, é coragem. Tipo, a palavra ela é muito machista, muito ruim, mas tipo, bolas, de a pessoa ela ter que fazer algo que exige. É péssima essa palavra. Ruim. Eu já falei? Foi ruim. Foi ruim. Ela é, tipo, eu não consigo achar Depois ainda ele fala um sinônimo. dos doidos que aparece aí. Mas um exemplo de um empreendedor que a gente estava falando essa semana, 4 horas da tarde tinha uma reunião com ele, aí ele, essa pessoa seria o ideal para ter no meu cap table, tarará, tarará, CEO de uma startup até de BH. E eu sei que ele está num evento no Cubo, tal dia. Tal dia não, ele está agora no evento no Cubo. Ele, Terminando a reunião, ele pegou um Uber, sem ter ingresso para o evento, sem nada, para ir lá poder apresentar a empresa dele para a pessoa que ele gostaria de ter no cap table dele. Então, esse tipo de atitude eu não via com frequência em 2020, 2021, em cenários de abundância. Agora, as pessoas que escolhem empreender têm um quê de perseverança muito maior do que a média de outros vintages. Então, quem tem capital, seja para investir como anjo ou investir em outros fundos, meu conselho é que olhe bem e haja na contramão do mercado. Não, eu acho que tudo que você disse foi perfeito. Eu acho que em todo momento de crise acontecem as grandes oportunidades. Se a gente olhar na história, as grandes empresas hoje no mundo, todas elas foram fundadas em momentos de crise profunda. Então, eu sou empreendedora raiz e eu vinha dizendo há bastante tempo que o mundo do empreendedorismo tinha virado um lifestyle. Assim. O tanto de empreendedor que achava lindo falar que era empreendedor de palco, que adorava dar palestra, sentada aqui o tempo todo, assim, era das coisas mais incríveis. E, assim, me irritava profundamente, porque eu me lembro que quando eu empreendi, assim, que tive que buscar capital para uma empresa de tecnologia em 2007, que ninguém nem abria a porta, primeiro que eu não entendia o que eu fazia, falar mulher, né? Mulher, tecnologia, bater na porta, falar fofa, um abraço, né? Se fosse um homem um pouco mais assim, com a voz grossa, né, com as bolas na mesa, provavelmente, pelo menos, ele iria conseguir, ia ser escutado, infelizmente. Eu já falei antes. E por isso que eu optei assim declaradamente assim investir muito mais em mulher, porque mulher muitas vezes ela não tem essa atitude, né, que a grande maioria dos homens tem por natureza, mas ela é muito mais resiliente. Ela é mais silenciosa, mas ela é muito mais resiliente. Assim, ela tem muito mais bola do que muito homem que a gente conhece. De verdade. E, assim, falta tipo assim, acreditar, dar oportunidade. E são as mulheres que, muitas vezes, não são grandes empreendedores e, do ponto de vista que têm muitas oportunidades, são as mulheres, aquela que vende Mary Kay, que vende Natura, que faz o docinho e que monta a confeitaria, e, quando vê, tem uma rede de confeitarias espalhada pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que,
infelizmente ou felizmente, essa crise que a gente está vivendo, de fato, é uma grande oportunidade para os investidores e uma excelente oportunidade para os empreendedores. Só aproveitar, Raquel, porque quando a gente foi fazer esse painel, foi difícil montar um painel de fundos com mulher, né? E a Raquel poderia estar nos outros 2 painéis com folga, né? Tanto de conselho quanto de empreendedorismo. Então, só para te agradecer, e a gente tem buscado mais isso. Até que, assim, nesse evento, a gente teve aqui, quase que foi equilibrado, né? Porque todos os painéis tiveram mulheres, teve outros que teve 2 a 2, né? Ou seja, teve um equilíbrio. E também no público. A gente teve aqui quase 35% de mulheres inscritas. Então, é um trabalho difícil. A Ana, que é minha conselheira aqui, ela sempre me lembra, então não esqueço mais, né? Não, é difícil mesmo, gente. Assim, falando assim, por experiência, sentado dos 2 lados da mesa, assim, captar, né, empreendedora, captar e só ter homem do outro lado. E assim, não é só ter homem. Muitas vezes, assim, nos meus casos, que eram assuntos que eles não entendiam, é muito pior do que a gente ter que negociar com uma mulher que não entende do que a gente está falando. É realidade. E assim, eu falo para vocês, assim, porque vocês não têm ideia do que é para as mulheres irem atrás de captação. Vocês não têm ideia do que hoje ainda, dia 26 de maio de 23, o que as mulheres escutam na hora, né, em momentos de captação. É absurdo. Mas vai mudar, devagar e sempre. Você pediu a mensagem para os empreendedores, né? Assim, ao longo do tempo que eu venho trabalhando com o Venture Capital, essa minha mensagem foi mudando. Primeiro, a minha primeira mensagem era um pouquinho da minha experiência, falar assim, eu acho que você ter o seu próprio negócio, desenvolver alguma coisa inovadora, é fantástico, faz isso. É um risco, mas assume esse risco, cai de cabeça, faz todo sentido. Se você tem a energia, a inteligência, principalmente a energia para isso, a motivação, né, a vontade, vai e faz. Até que um dia eu estava junto com um dos nossos empreendedores, o Léo. Ele falou assim, Rodrigo, você fica falando isso parece muito bonito, mas assim, é um sofrimento danado ser empreendedor. Você trabalha muito mais do que todo mundo. Seu salário é uma bosta. Você fica tomando não. Você tem que vender, você fica tomando não do cliente, não do investidor, não do cliente, não sei o quê. É foda, essa vida é foda. Não põe um tanto de coraçãozinho, florzinha, falando que você é maravilhoso. Assim, você vai... É foda. Ele é empreendedor e falou, é foda, para de falar isso. Eu falei assim, não, você tem razão, eu tenho que falar isso também. É foda. Não é fácil. Você tem a chance de ter uma recompensa muito grande, a financeira, mas a chance ela está... é a chance de cair no filtro do investimento. Tem negócios que podem se desenvolver sem investidor. A gente falou de uns aqui que dão muito certo, tal, não são explosivos e tudo, mas podem ganhar muito dinheiro, tirar dinheiro da empresa, e esse outro tipo de negócio. Mas, assim, você pode ou não receber um investimento, mesmo se receber o que vai ser 20, 30 vezes, é 1/10 de 2%. Então, a chance de virar o Facebook é muito pequena. Isso tem que estar claro. Mas ir atrás disso exige, por isso que a gente fala das pessoas, exige um nível de vontade, acima de tudo, excepcional. Eu admiro os empreendedores que eu estou e outros empreendedores de outras empresas, porque são pessoas de vontade excepcional. Mas tem que saber que essa vontade excepcional acompanha um sofrimento. Sofre. As mulheres mais ainda. Né? Mas você está dando um exemplo que é mais difícil para fazer as coisas. É um sofrimento muito grande. Aí, recentemente, eu vi um post, eu vou mudar agora um pouco o que eu falo, porque a percepção do empreendedorismo, a evolução do mercado, tem um outro benefício, porque era assim, você vai ser empreendedor, você tem sucesso, o sucesso pode ser a empresa explosiva, ou uma empresa que deu certo, você está gerando ali, e de repente te dá uma grana legal e tudo, pode não ser explosivo para o investidor, mas você vai conseguir ter uma vida boa e, de repente, isso aí é satisfatório. Normalmente, não. Você quer o negócio explosivo. Mas agora tem uma outra coisa no mercado que começou a mudar, que já com a cultura empreendedora, ao longo do tempo, o pessoal que fez isso, mesmo se você tiver insucesso, a empresa e eu já vi alguns empreendedores do nosso portfólio acontecendo isso. Se você tiver insucesso, você volta para o mercado de trabalho, você é um cara que tem muito mais valor do que o cara que simplesmente ficou lá batendo cartão. Por quê? Porque você teve a responsabilidade
de ter uma empresa, porque você teve que saber de contabilidade, você teve que saber vender, enfrentou desafios que são muito maiores que o desafio quando você sentar lá para trabalhar numa empresa. Isso está sendo valorizado, mesmo dos caras que não tiveram sucesso. Então tem uma opção aqui, tem uma opção real. Se você não der certo, lá na frente o mercado de trabalho vai valorizar mesmo o seu insucesso. Isso existia, sempre existiu nos Estados Unidos. O cara quebra lá, eles falam assim, o melhor cara para você investir é o cara que já foi investido e teve sucesso. O segundo melhor é o que já foi investido e teve insucesso. É melhor do que o do zero. Porque esse aí já viveu o negócio todo, já aprendeu para caramba, já bateu a cabeça. E deu certo, ou o outro já bateu a cabeça e deu errado. Essa é uma visão que os americanos já têm. E está começando a ter essa visão aqui também. Então, se em determinado momento não der certo, tem um caminho no mercado de trabalho, e um caminho que você assim, pula um tanto de coisa, e eu vi algumas pessoas sendo valorizadas recentemente, eu ajudei, inclusive, um dos empreendedores, um negócio que fechou, não deu certo, o nosso investimento foi a zero, mas o cara está no mercado de trabalho, num negócio que ele está adorando, está super feliz, e foi valorizado por isso. Então, hoje eu mudo um pouco o meu discurso também, tem essa opção real, mas não tiro a parte do é foda, tem um sofrimento, não é fácil. E tem que ter uma vontade superior. Então, se você tem essa vontade, vai atrás disso. Acho que eu vou ser o último do último, né, aqui do painel. O Henrique Maderite ia estar indignado aqui com a gente. Né? Cara, assim, eu acho que para o empreendedor, né, acho que todos somos empreendedores aqui, não tem jeito. Mas eu acho o seguinte, se cerquem de pessoas que vocês confiam e que são pessoas boas, né? A diversidade, pegando a Ana ali, cabeças diferentes tendem a produzir negócios diferentes e que vão mais longe. Né? Apostar que juntar todo mundo, engenheiro quadrado aqui, que vai fazer isso, eu também sou engenheiro, estou curado, igual o Gustavo, está curado. Mas, assim, não tem jeito, você tem que ser diferente, você tem que buscar pessoas diferentes e que te completem. Né? Acho que isso é o mais importante, é o primeiro pilar de pessoas. Né? Isso é uma tese nossa, da Mergos, mas é uma tese que eu tenho na minha vida ali para qualquer coisa que eu for fazer. Né? Pessoas, o mercado e a solução que ele gera, né? Que gera barreiras, ele não vai conseguir fazer. Eu acho que a gente tem muito problema. E aí, só pegando um gancho, tem um livro que foi um amigo meu que me indicou há muito tempo, eu não sou um leitor ávido, infelizmente, mas que chama Let My People Go Surfing, que é do Yvon Chouinard, da Patagônia. Que acabou de doar a empresa. Ele fala o seguinte, a gente tem um planeta e a gente está gastando 1,5 planeta. Né? Então, a gente tem um gap muito grande para a gente resolver aí. E tem muita solução e muito problema que tem que ser resolvido. Né? Porque, senão, tudo isso que a gente está vendo aqui, e eu não estou falando só de, né, meio ambiente, de tudo mesmo, saúde, de bancário, que hoje todo mundo tem 1 milhão de contas em vários lugares. Então, a gente tem que resolver esse problema. Então, tem muita coisa para fazer. Né? Então, acreditem que dá para chegar né, onde vocês vão. E vai doer, vai... Né, eu sou torcedor, eu gosto de futebol, e o pessoal fala, você tem que saber sofrer. Né? Porque, ao tempo que você sabe sofrer, você consegue virar o jogo muito rápido. E para o investidor é isso. Né? Está na melhor janela dos últimos anos de ciclo. Né? A gente sabe que é muito mais confortável você manter, vou deixar tudo lá nos juros garantido e tal. Primeiro, isso no mundo. Né? Você vai deixar lá, não vai fazer diferença nenhuma, vai fazer diferença no seu bolso. Né? É bom também, deixa um pedação lá. Mas diversificar é importante. E agora a gente está no melhor ciclo dos últimos muitos anos. Né? Acho que é mais ou menos isso. Posso dar só Claro. um último recado assim, para os empreendedores? Tem duas coisas. Assim, agora falando de empreendedor para empreendedores, empreendedoras. Primeiro, assim, eu queria só tirar uma palavra do ato de empreender, que é o sofrimento. Porque, se a gente entra com a cabeça de que é sofrido, a gente não faz. É resiliência. A gente tem dificuldade. E a gente precisa resolver. Porque, senão, gente, vira assim, dramalhão mexicano. Né? Fica aquela coisa, aquela lamúria constante. É difícil mesmo. Né? Não é para os fracos. Assim. É entrar e saber que é problema comum, é em qualquer lugar. Porque, dentro das empresas também, quer dizer, a gente empreende.
A gente empreende Todo quando mundo tem xinga o filho. chefe aí, E a né, gente fala que que não ter empreende. filho é sofrimento? Não, é empreender o tempo todo. Né? São empresas que essas, teoricamente, não deveriam dar errado. E, às vezes, dão. Então, assim, é só a gente assim, não encarar como um sofrimento, mas como um grande desafio que requer uma grande energia. E outra coisa que eu percebi, que eu percebo da grande maioria dos investidores, é que eles entram já pensando em sair. Então, eles não entram porque aquilo será o negócio da vida deles. Como tem, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter empresas centenárias, porque todo empreendedor que eu conheço quer ficar milionário, e em 5, 7 anos, 10 está muito longe. Eu estou querendo vender minha parte, colocar um dinheirinho no bolso e ficar bancando de bacanudo, ou bacanudo. Então, assim, isso é fato, gente. Quando eu percebo que o empreendedor está ali e o prazo dele é de 5, 7 anos, é não na hora. Esse aí é o último da fila. Então, assim, muita atenção. Por que vocês estão empreendendo? Porque, se for para jogar o jogo do capital, vira investidor. Entendeu? É arriscado demais vocês colocarem a vida de vocês num negócio que pode dar muito errado. Né? Então, assim, é mais nessa perspectiva, porque senão vira um estilo de vida. Né? Agora tem um playbook para empreender e outro para investir, porque parecendo também que investidor é tudo bacanudo, né? E não é. É fácil. É, exato. Pessoal, obrigado por fechar esse painel. Obrigada. Foi ótimo. E vamos aproveitar aí o resto do dia, né? Um abraço. Obrigado.